dito em nenhum outro lugar, eu estou entendendo que o direito que eu tenho de fazer, mesmo porque é livre, para que todos possam se expressar. Sendo assim, hoje eu quero falar sobre um assunto que a gente já conversou algumas vezes, e aí eu não quero ofender nenhuma crença e, por favor, é uma forma que não como nós pensamos. E é lógico, como nós estamos aqui, fica, por gentileza, fica muito aberto qualquer tipo de pergunta e qualquer tipo de questionamento, independente se é pertinente ao assunto ou não. Mas também a gente nunca tratou desse assunto, desse tema específico, né? A gente sempre falou, mas nós nunca entramos um pouco no detalhe sobre doutrina espírita. O que está acontecendo? Alguns entendem a linha de raciocínio, outros simplesmente contestam e outros limpam o fígado, né? E isso não é feito de uma forma visível para que todos vejam. Normalmente chama-se no pessoal e aí fala um monte de coisa. Que está tudo certo também, não tem problema. Para que a gente possa começar, de novo, eu não quero quebrar a fé de ninguém. Se bem que nós que estamos mais tempo juntos, para vocês que estão chegando, talvez vai acontecer algum tipo de questionamento, mas para nós esse assunto já está mais palpável. Então, o que é espiritismo e o que é espiritualismo? Vocês sabem? Espiritualismo eu acho que é mais amplo, eu entendo, né? Como uma coisa mais ampla, assim. Envolvem algumas crenças, não só a doutrina espírita. Por exemplo? Eu acho que talvez seja do cara que vai desde a crença católica, passando pela doutrina espírita, até extraterrestres, alguma coisa assim, nesse sentido. A doutrina espírita é, em resumo, é a religião. Aqui você tem regras, normas, leis, você tem os livros que foram feitos por Kardec, que na realidade todos sabem que não era, o nome dele não era Kardec, né? Ele era um francês, que adotou esse nome. Ele lançou alguns livros, que é o livro dos mortos, livros dos espíritas e algumas dos espíritos, isso. E nesses livros ele colocou a ideologia dele. Não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, não vou fazer isso. Mesmo porque não vou falar que o espiritismo começou lá em 1848 nos Estados Unidos, com aquelas 3 irmãs, que o pai era protestante, e aí elas começaram a brincar com maçã caído, aí falaram que era uma pessoa que vivia lá, que morreu, que não sei o quê, e aí 3 pessoas acharam isso maravilhoso, levaram ela para a Europa, apresentaram ela para tudo isso, como Allan Kardec já estava fazendo, ele era filósofo, matemático, enfim, ele já estava defendendo algumas teses de geometria e de matemática, ele pegou todo esse conhecimento em 1854 e lançou o livro dos Espíritos, né? E para que isso acontecesse, ele teve como base, também era muito comum naquela época na Europa, algumas reuniões onde tinha por brincadeira, ou, e depois se tornou sério, colocar mesas flutuantes. Não sei se vocês já ouviram falar naquela tábua Ouija, isso. A exemplo da tábua Ouija, também você tinha a mesa flutuante. Então era assim, era uma brincadeira onde eles faziam a mesa flutuar. Muitos usavam pé, outros usavam outros tipos de recurso, magnetismo. Então ele, vendo tudo isso, ele falou que ele lá ver o que está acontecendo.
Daí que surgiu a doutrina espírita. Não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, não é esse o objetivo. O objetivo é apresentar a nossa forma de pensar. Assim como também, se você for pegar outras, assim como o budismo, vai lá, como chama? Do budismo? Não. Quem fundou o budismo? Buda, né? Buda. Fica embaixo da árvore, aí vem uma serpente, abre em cima dele, aí ele se ilumina, esse negócio todo. Assim como tem a teosofia que vem de Helena Blavatsky, que depois que deu uma perna para não só a teosofia, mas também a eubiose, depois franco-maçonaria, depois maçonaria, e assim vai. Tá? Aliás, essa aula de história nós tivemos já, né? Tivemos, Amanda? Tivemos já de datas, né? Como tudo isso aconteceu. Mas existe um ponto que eu entendo que é bastante importante para que a gente, nós do Ágora, principalmente vocês que estão mais perto, consiga ter bastante clareza quando a gente for conversar, que diz respeito à razão. Qual é a razão do fato? Por exemplo, hoje existe a doutrina, independente de qual ela seja, inclusive a católica. Não se tem prova que Cristo foi crucificado, não se tem prova que ele foi traído, não existe isso. O que a gente sabe são algumas mentiras. Por exemplo, Pedro, aquele Pedro que traiu Jesus, nunca foi Judas que traiu Jesus, foi Pedro, né? Que era um discípulo de João Batista, que ele era Pedro Mago. Né? Esse é o nome que ele tinha. Segundo, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. 25 de dezembro era uma festa pagã que existia na Europa. Terceiro, não acredito honestamente que Jesus de Nazaré estaria aceitando Pedro casado, com filhos, ele abandonar a família toda para poder seguir o movimento e deixar a mulher e os filhos naquela época, do jeito que era, a Deus dará. Não acredito nisso. Mesmo porque até hoje a gente também não sabe quando que ele nasceu, Jesus nasceu, em que momento ele nasceu, o que a gente sabe é a história. Assim como a doutrina espírita, o que a gente sabe também é história. Até hoje não existe fato. A mesma coisa que eu falo, estou acreditando no espírito, eu estou vendo. Aí de repente eu arranjo 4, 5 aqui dogmático que acreditam em mim, e aí todo mundo começa a acreditar no que eu vejo espírito. E daí eu começo a inventar ou fazer qualquer outro tipo de ideologismo, ou conduzir pessoas. O que nós vemos conversando com vocês, eu estou fazendo isso a propósito hoje, né? Deixar bastante claro que em momento algum nós estamos conduzindo ou estamos manipulando o conhecimento que a gente está tratando aqui. Em momento algum eu estou mentindo do que eu estou falando. E terceiro, de maneira alguma não quero abrir nenhuma escola iniciática, nenhuma seita, nenhuma religião, absolutamente nada disso, porque eu entendo que o primeiro ponto é a liberdade. Logo, se eu fosse colocar alguma doutrina batizada em regra, em norma, aí eu estaria negando tudo aquilo a qual eu estou falando agora. E que vocês são prova disso. A Camila vai ter uma coisa, né? A Camila descobriu agora que nós estamos gravando. Sabe o que vai acontecer? Ela não volta mais pra cá, né? Você vai ver. Agora ela está lá na casa dela de boa. Ela fala, não vou mais para lá, vou pegar. Não, vou, né? Você conversou com ela sobre isso? De ontem, mas não está mais no YouTube. Então, o que está acontecendo? No YouTube, não sei se está lá. Não, então, eu que tirei. O que acontece? Na hora que eu carreguei, ele ficou bonito. Hoje de manhã, quando eu fui ver, estava uma coisa reta, fina. Aí o outro estava deitado. Aí eu falei, o que está acontecendo nisso aqui? Né? Então, como eu estou começando a aprender a mexer nessas plataformas,
possivelmente o erro operacional seja meu, né? Por isso que hoje está em pé. Pelo menos vai sair, Tem que ficar né? Não tocou campainha. Ela disse que viria, acho que é. Hã? Ela disse que viria, acho que A Camila? Aí, ó, tá vendo? Aí, Não é nada disso. eu vou falar que eu falei dela. Bom. E aí, eu vou recordar alguns conceitos hoje que nos trouxeram até o módulo 4. Para vocês duas e para você vai ser coisa nova, ou alguns temas eu não vou entrar no nível do detalhe, eu só vou dar uma pincelada, mas que os outros vai ficar mais palpável, ou até começa a fazer imagem para que a gente possa, nos próximos dias, a gente conversar. Nós começamos o módulo 1 com duas perguntas. A primeira pergunta é: eu existo? Acabei de falar de você agora. Peguei e falei assim, ó. Agora que a Camila descobriu que nós estamos filmando, ela não volta mais, ela vai ficar em casa assistindo de boa, com pipoca, guaraná. Ai, não é a mesma coisa, a participação não é igual. Eu existo e quem eu sou. Portanto, essas duas perguntas traz a nossa percepção de consciência, no mínimo, para buscar um entendimento de que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha função no planeta. Por que eu nasci homem, a Bel nasceu Bel, a Camila, o Eduardo, como que isso funciona? Por quê? O que eu estou fazendo aqui? E nesse momento ninguém consegue buscar uma resposta. E por não ter essa resposta, o que a pessoa faz? Na opinião de vocês. Ela fica perdida e dá tiro para tudo quanto é lado. Alguns que têm um pouco mais de equilíbrio, Sim. eles buscam o conhecimento de uma forma mais equilibrada. Nesse sentido, dependendo de qual foi a educação a qual ele foi submetido, ele segue numa linha, por exemplo, Igreja Católica. Dependendo da pessoa, ele vai para uma linha de Espiritismo. E assim, com o tempo, não estamos desde 1800, Igreja Católica, desde o ano zero, no mínimo 2000 anos, né? 2020 anos, começa a surgir ao longo do tempo uma série de variantes. Seja na católica, protestantismo, com Lutero, e assim vai. Bíblia, nós só temos 5 versões de Bíblias, né? Filipe, quando quis se casar porque a mulher a qual ele gostava era casada e o marido lhe mandou para a guerra, ele que chegou no papo e falou: seguinte, ó, coloca aí na Bíblia que eu posso casar. Como o Papa não quis fazer por questões financeiras, né? Filipe falou: quer saber? Eu mesmo faço. Foi lá, montou a Bíblia dele. Enfim, nós temos só 5 versões de Bíblia. Qual é a verdadeira? Isso não é invenção, isso é fato. Se você for buscar, é fato. Eu não estou inventando. Né? Hoje, é normal a gente escutar assim, no caso da Bíblia. As coisas mudam. As pessoas mudam. Então, quer dizer que um conceito de honra, de verdade, de justiça de 2000 anos atrás, porque as pessoas mudam, ele vai mudar? Então a gente escuta algumas coisas que começam a doer no ouvido. E possivelmente ao longo dessa conversa vai escorregar algumas bobagens, né? Algumas classificações das coisas eu faço que não tem por objetivo julgar, muito pelo contrário. Né? O que para mim, esse negócio de Bíblia é uma bobagem. Né? Por quê? Porque se você tem 5 versões e cada um fez a sua versão conforme você quis, qual é a versão que é a correta?
Portanto, o que me garante que na versão 1 está correta na versão 3? Então é assim, você vai me desculpar, isso é uma bobagem para mim. Vamos falar como que Jesus nasceu. Quando que Jesus nasceu? Quantos filhos Maria teve? Ou Maria só teve Jesus de Nazaré? Por que existiu a incrível coincidência de 3 reis magos, 30 moedas, 3 cruz, tudo coincidência. Ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou no terceiro dia, a mesma coisa. 40 dias no deserto, 40 anos o povo judeu ficou andando no deserto, 40 dias e noite na chuva, como que chama? Dilúvio. Então você fala, é muita coincidência, né? É muita historinha contada. Isso ele consegue provar como veracidade. Com todas as outras vertentes que seguem a religião católica, protestantismo e aí vai, né? E todos têm como fonte a mesma base de informação, que foi a Bíblia. Outra coisa, a gente sabe que isso aqui não existe. A gente sabe que o manto vermelho era do imperador de Roma. Que Jesus de Nazaré nunca teve barba, cabelo comprido, nunca foi assim. As pessoas, até os próprios católicos ou, enfim, outras religiões, sabem disso, mas continuam aceitando Usando a essa imagem. imagem. Tudo bem, a gente sabe que não é, mas... O que eu quero dizer? Opa, o que eu quero dizer com isso? Que não tem como você seguir na verdade, ou você levantar uma bandeira de verdade, se a base está errada. Se a mentira já vem sendo contada ao longo do tempo. Vai chegar um momento que aquela mentira vai se tornar o quê? Um monstro. E aí você perde o controle. E aí você cria uma única mentira, que é acreditar em todas as outras. Nesse momento, você faz o que com você? Você nega a tua existência, do eu existo. O mesmo acontece na nossa forma de ver com as outras ditas religiões, inclusive a doutrina espírita. Por quê? Porque se começou com uma brincadeira de 3 meninas nos Estados Unidos que era para derrubar uma maçã no chão e inventaram uma história que falou que a pessoa que tinha morrido na casa, que se comunicava, começou errado. Se começou errado, deve ter alguma verdade? Deve ter. Mas deve ter também muita mentira. Motivo esse de eu ter feito essa introdução, porque o objetivo aqui não é só apontar a falha. O objetivo é pegar e falar assim, então tá bom, no que eu vou acreditar então? Em que eu acredito? O que é verdade para mim? E aí, ao longo do tempo, pelas pessoas começarem a estudar, terem informação, terem contato com outras pessoas, o processo de comunicação entre os países, entre as pessoas começaram a crescer, o que surgiu? Outras vertentes, que é o que você comentou, nós vamos começar a buscar o conhecimento em outros lugares. Aí começa a vir a história de reiki, que cura, que não sei o que, piriri, de jorei, aí começa a vir barra de axis, que é outro absurdo, é outra insanidade mental. Você sabe o que é isso? Não? Barra de axis consiste em eliminar conflitos ou traumas ou frustrações que você tem guardadas no teu inconsciente através de
32 pontos de energia que você tem na cabeça, fora o chakra. Portanto, esses 32 pontos, eles vão lá, eles mexem nesses 32 pontos e falam que desbloqueia todas as formas, pensamentos, frustrações que você adquiriu do teu pai, da tua avó, da tua avó, da tua... enfim. Trabalhou na causa. Então quer dizer que eu vou, faço um monte de bobagem na minha vida, piso no teu pé, chuto a canela dele, bato no Arthur, raspo o teu carro, enfim, faço um monte de bobagem. Aí eu vou lá, barra de axis, não sei o que, papapá, 32 pontinhos, o cara coloca lá, não sei o que, e tudo aquelas bobagens que eu fiz, acaba. Como se essas bobagens fossem sido colocadas dentro de mim por uma entidade externa ou por algo externo. O mesmo acontece programação neurolinguística, PNL. O que isso significa? Programação. Se é uma programação, é um conjunto de regras e processos os quais você deve seguir. Você trabalhou na... Então vamos supor, eu sou uma pessoa insegura. Aí eu sento com você, você faz uma entrevista comigo, por exemplo, e eu falo para você, olha, você me pergunta, o que você quer mudar? Eu falo, ó, eu sou uma pessoa insegura. Nesse momento você define para mim um programa de regras, normas de conduta, e uma programação que eu vou ter que seguir. Por que eu sou inseguro? Qual é a razão da minha insegurança? O que me fez ser inseguro? Em quais situações eu sou inseguro? Qual é a razão? Qual é a causa? Não tem. De novo, acredita-se que o problema está no inconsciente da pessoa e através de uma programação, como se você fosse um robô, você fosse mudar a tua vida. Constelação familiar. Essa daí é outra bobagem. Enfim. O que mais que tem? Tem mais. Até a constelação, porque até pouco tempo atrás eu não sabia, nunca tinha ouvido falar de constelação. Tá. E aí soube que existia. Existe. É uma coisa. Desculpa, no meu ponto de vista, foge à razão. Foge à razão. Por conta de levar em consideração outra razão, na verdade, dela. Né? Eu estou tentando apontar o que nós vemos em cada um e depois eu vou mostrar a nossa razão. E aí você tem aquelas bobagens, meu Deus do céu, como tem gente que acredita nisso? Mesa quantiônica. O cara desenha a cabala de um lado, estrela de Davi no outro, que nem sabe, né, que veio da cabala, desenha mais um negócio lá, pega o pêndulo, o que você é? Ah, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá. E por causa disso aqui, ele define para você quem você é e o que você deve fazer. Como se ele fosse um adivinho, como se a tua vida fosse alguma coisa que uma porcaria de uma mesa fosse resolver. E aí ele gasta o tempo seu, o teu dinheiro. Bom, deixa eu terminar. Aí você tem outras técnicas que são vendidas por aí. Como? Bruxarias, bruxas. Então, baralho. A gente já explicou na cabala do ano que veio os 52 naipes. A gente já explicou as figuras. Nós já explicamos o que aconteceu, por que surgiu isso, que foi da cabala, o cabalá. Entendeu? E aí é assim, ó, o conhecimento ao longo do tempo acaba sendo completamente desvirtuado. Mas por que uma pessoa vai buscar Ho'oponopono? Meu pai do céu. Então é assim, eu perdoo, lógico, as palavras são importantes. Mas do que resolve eu ficar falando obrigado, 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 obrigado e não trabalhar na causa?
E aí coloca umas musiquinhas lá, você relaxa, medita, não sei o quê, e sai. O outro, como que é a sensação lá de pedra? Pedras quentes. Pedras quentes. Vai lá e coloca pedra no chakra. Mas que loucura é essa? Aí é calor. Calor está mexendo com o quê? Com a frequência. O que faz uma pessoa ir buscar isso? O que faz uma pessoa sair disparando para tudo quanto é lado? O que faz uma pessoa chegar a um ponto de insatisfação tão grande que ela acaba colocando a vida dela em cima de um telefonema que tem numa rádio? Aí o cara liga lá e fala: sabe o que é? Estou com um processo na justiça. Eu queria saber do pai, não sei lá, o que vai acontecer? Aí o cara vai lá, joga búzio e fala: então, ó, então o processo está ruim, está difícil, está assim, não sei o que lá, mas vai sair. Lógico que vai sair. Daqui a um ano tudo vai sair. Ou então seria no final do ano aqueles monte de maluco que vai na televisão e fala assim: então, ano que vem vai ter tsunami, sempre vai ter tsunami. Por quê? O planeta está girando, está em movimentação, as placas aqui estão, né? Então, vai ter chuva de gafanhoto. Sempre teve chuva de gafanhoto na Europa. Sempre. Sempre foi assim. Então, vai chover no deserto. Sempre chove no deserto e em uma região próxima ao litoral por causa das condições climáticas. Sempre. Então, vai morrer 300 pessoas no incêndio. Sempre. Avião vai cair. Então, é assim, gente do céu. O que faz uma pessoa colocar a vida dela, o que é algo de mais precioso, na mão dessas pessoas? O que faz? Ela não sabia quem era. O que faz? Que desespero tem essa pessoa de ir buscar no outro ajuda para uma coisa que ela fez? E aí, com esse negócio de pandemia, eu recebo também um monte de mensagem falando assim: por que você não faz o curso online? Por que não sei o quê? Onde você mora? Ah, eu moro aqui em São Bernardo, no Baía da Neves. Quanto tempo você demora para vir aqui? Ah, eu demoraria uns 5 minutos. Então por que você não vem? Não, eu tenho medo de morrer, não posso pegar esse negócio, não sei o que, não sei o que lá. Isso é um caso. O outro está na área verde, o outro está aqui no... Enfim, tem... O que faz uma pessoa que fala que acredita em Deus, que acredita em Cristo, que fala que só existe um Deus, colocar a vida dele numa porcaria de baralho cigano, numa porcaria de tarô, numa porcaria de um pai de santo, numa porcaria de umbanda que não sei o que lá, numa porcaria de uma seita iniciática que fica vendendo prisão. O que faz? Por que é assim? Por que no caso do espiritismo ou da doutrina espírita, a pessoa acreditar que quando ela morre, vai ter os mentores que vão pegá-la, vão carregá-la, vão levá-la para um lugar onde ela vai ser tratada? Quem disse isso? Alguém, por exemplo, voltou para falar? As entidades voltaram. Pra mim ninguém falou nada, O nosso lar, não, né? Mas, por exemplo, o nosso lar, segundo o filme, foi feito em cima do relato do André Luiz para o Chico Xavier. Então ele seria a pessoa do outro lado que relatou isso. Isso. Então é assim, ó. Eu quero saber por que nenhum médium até hoje incorporou Allan Kardec. Boa pergunta. Por quê? Por quê?
por que nenhum médium incorporou Jesus? Porque ele é muito forte? Porque não... Por quê? Qual é a razão? Aí fica essa forma, pensamento de espírito, que nem esse cara aqui, o médico, não sei o que lá, que desce no outro, assim como o João de Deus, que falava que recebia um monte de como que é que ele recebia? Entidade que curava. Então ele ia lá e inventava um monte de coisa e a pessoa se... estou curada. Enquanto ele era novinho, assim, né? Depois que ficou velho e gordo, aí ninguém mais saía curado nessa linha, né? Só sai pior. Só sai pior, né? Então, porque às vezes eu falei que às vezes escapa. Esse aí foi feio, né? Esse foi feio. Então, mas não é só Ficou ele. feio o negócio. Não é só ele. É que dele foi descoberto. É que dele Não, foi foi muito exposto. feio. Exposto Ah, demais. nossa. Aí ficou. É que pra ele ficou. Pegaram um e. Mesma coisa do sai capeta. O cara vai lá e fica botando a mão para trás, fica pulando que nem um macaco. Lá o cara fala, sai capeta, sai, o outro, saiu. Aí a pessoa, agora, você fala sério, né, cara? Você acredita nisso? Fala sério, meu. E passa a sacolinha. Sabe o que é? O saco de feijão custa R$1.000 aqui, eu dei 1 quilo. Pô, meu, precisa ser, sabe? Precisa estar num desespero muito grande. Precisa estar numa situação, precisa desconsiderar a vida que teve. Ela está jogando a vida dela no lixo. Como que pode? Como que sentimento de culpa tem essa mãe ou esse pai de procurar um centro espírita para que alguém faça uma psicografia daquele espírito que se suicidou? Isso não existe. Ele fez aí você escuta um espírita falar, pega e fala assim, não, quem se suicidou, esse daqui não tem mais volta, não sei o que lá. Aí você pega outro espírita que fala que recebe o espírito do outro falando que quem se suicidou passa para ele mensagem para a mãe, para ficar tranquilo. Você fala, dá para vocês conversarem e se entender o que está acontecendo? Porque um fala que acabou. Se a pessoa se suicidar, deixa de existir. O outro fala que escreve uma carta dessa pessoa que se matou. Então, não dá para vocês entenderem o que acontece? O Vale dos Suicidas. Então. Depende do suicídio. Aí, a gente escuta umas historinhas assim. Então, o espírito fica andando pela rua. Aí você tem um espírito que fala assim, não, sabe o que é? O espírito se transforma em alma para poder entrar no corpo. Quando a pessoa morre, a alma sai do corpo e volta para o espírito. Não faz sentido para mim isso. Aí você pega o outro espírito falando, não, é que o espírito entra na pessoa, acompanhada pelos seus mentores, para fazer com que ela realize ou manifeste a lei do karma. Aí você pergunta, o que é a lei do karma? É quando a pessoa vem resgatar algo de errado que ela fez para outra pessoa que está guardado no teu subconsciente. Caramba! Você para pensar no que você está falando? Você para ouvir o que você está falando? Como que algo que está no inconsciente pode existir? Pelo simples fato de estar no inconsciente. Se está no inconsciente, nem ele sabe que existe. Como que pode estar consciente? Como que ele pode resgatar alguma coisa que ficou no inconsciente? Isso não existe.
Seria o subconsciente. É louco. Então, mas se está no subconsciente, fica menos ruim. Se fosse falado da lei dos resgate, que nós não concordamos com isso. Isso é um absurdo, é uma afronta à criação. Por quê? Porque assim, se todos foram criados por Deus, logo Deus criou o diabo. Deus criou o bom e o ruim. E Deus criou essa escala, esse degrau de evolução, que é o que eles falam. Que nós também não concordamos com isso. Evolução e conhecimento. Portanto, se todos vieram de um Deus, e foi Deus que criou essas diferenças, eu estou querendo ir para o inferno. Eu quero ir para o inferno. Porque assim, ó, eu lá vou fazer tudo o que eu quero e ninguém vai me culpar. Que problema que eu tenho de ir para o inferno? Eu vou ter tudo o que eu quero, vou fazer tudo o que eu quero, não vou ter problema de consciência, não vou ser responsabilizado, não vou ter que ter responsabilidade, porque eu vou fazer tudo o que eu quero. Então por que eu vou ficar aqui sofrendo? Para evoluir. Não faz sentido. Se eu tenho que voltar na outra vida para poder cumprir alguma coisa que inconscientemente eu fiz. Agora, como que a pessoa pode fazer alguma coisa se ela nem sabe quem ela é e que ela existe? Responde. Responde para mim. As outras doutrinas sempre consideram que todo mundo sabe que existe. Então, Existe. não existe essa questão aí nas outras. Então, mas Eles essa consideram questão... que todos têm consciência da sua própria existência. Então, mas veja... Aqui no Água você já não considera. Você Não. já parte do princípio que ninguém tem consciência da própria existência. Então, Então, para ter consciência da própria existência, o que precisa ter? No mínimo, no mínimo. O que é? consciência. Não, saber o que você está fazendo aqui. O que você vê no planeta Terra? Fala para mim. O que você veio fazer aqui? Então como que você pode saber quem você é? Se você não sabe o que você tem que fazer? Marcos, espera um pouquinho. Saber quem eu sou é uma coisa e saber o que eu tenho que fazer é outra coisa. É verdade. O que tem que fazer ninguém sabe mesmo. Né? Mas ninguém sabe quem é, porque se tem tantas doutrinas, se tem tantas religiões, se tem tantas técnicas, se tem tantas, é porque nenhuma até agora satisfez. E se nenhuma até agora satisfez, ou todas estão erradas, ou quem está indo lá tem um problema sério do quê? De querer que tudo que acontece na vida dela seja resolvida por técnica. E aí ela paga qualquer preço, ela paga qualquer valor para colocar a responsabilidade dos atos dela em cima de quem? Do outro. Esse monte de terapeuta holística que está fazendo esse monte de bobagem que tem aí. O que está acontecendo? Está melhorando no quê? Quantos anos tem de Igreja Católica no planeta? 2000 anos, 2020 anos. Mudou alguma coisa? Espiritismo, 200, 300 anos. Mudou alguma coisa? Budismo, hinduísmo, shantoísmo. O que mudou? Para quem segue, mudou. Ah, é? Na opinião dela, para quem segue. Você tem razão. Por que mudou? Porque a visão dela, a compreensão dela, da vida dela, não sabia dizer
eu frequentei 33 anos uma outra escola aqui de São Paulo. Naquela época falava assim, construir um mundo bem melhor. Vou falar daquilo que eu vivenciei, os outros não posso falar. Cansei de ver pessoas depois de 20 anos lá perdendo absolutamente tudo. E escutar o seguinte: você não foi prudente, você não soube. Você não entendeu. Logo, a responsabilidade é de quem? No final, sua. O que foi vendido? Um sonho, uma ilusão. O homem busca o quê? O ser humano busca o quê? Uma razão de existência. Quando alguém levanta uma bandeira aqui, razão de existência, e a pessoa começa a seguir, o que acontece com aquela mente coletiva? Você dá vida para aquela mente coletiva. Portanto, viveu-se como? Na ilusão. E aqui? É que você está aprendendo, fica tranquilo. Na próxima vida você vai resgatar alguma coisa de ruim que você fez. Quando você morrer, como é o termo que você usa, né, Aparecida? Aconchego. Fica tranquilo, você vai para uma escola onde as pessoas vão te pegar, vão falar para você o que você tem que fazer, como que é. Você fica tranquilo, vai estar tudo certo com você. Vendeu o quê? Uma ilusão. Cadê a responsabilidade? Aí você pega uma pessoa que só pensou a vida inteira na matéria. Então, quando essa pessoa morrer, ela vai ficar morando dentro da casa onde ela morava. Porque assim, o espírito não sai dali. O espírito vai ficar ali na casa. É justo isso? É justo isso? Veja. Umbanda. Como que surgiu isso aí? Vocês conhecem a história? Como surgiu os tantos Exus? Já foram buscar isso? A história? Já dei aula. Demos uma aula disso, né? E aí, depois de 100 anos, uma bobagem virou o quê? Uma verdade para eles. Portanto, aquela verdade existe. Baseado no quê? Numa mentira e numa ilusão. Até quando? E aí a gente vai mostrar hoje o que nós pensamos sobre isso. Que para alguns já sabem, para outros recordar. De onde vem? Como tudo começou? Você pega uma pessoa, por exemplo, como nós, que buscou a iluminação. Nesse momento não existia evolução e muito menos conhecimento. Vou explicar. Ele queria se iluminar. Em determinado momento da caminhada dele, o que ele disse? Vai ser do meu jeito. Nesse momento ele foi desfragmentado em 7. 1, 2, 3, 4, 7. Foi desfragmentado em 7 o quê? Aqui é um tempo. Só para a gente dar ideia. 1500, 1600 e assim vai. Mas o que ele se desfragmentou? O que é desfragmentar?
ele como como espírito que era, ele sofreu o quê? Então vamos supor que era assim, ó. Vamos supor que ele tinha 7 quadradinhos. Cada quadradinho ele estava preenchido com 10. O que é desfragmentar? É pegar esses quadradinhos e se tornarem, por exemplo, 5, 5, 5, 5. Isso aconteceu com ele. Por quê? Porque quando ele deveria ter respeitado a criação, ele falou o quê? Usou o ego. Nesse momento, ele criou o quê? A psique. Lembra da aula de ontem? Ele montou a psique. Montou o quê? O que foi montado aqui? A mente. A mente foi montada. Uma vez criado a mente, criou-se o quê? A ilusão. Qual ilusão? A matéria. Qual ilusão? Da existência. Da existência. Exatamente. Nesse momento, ele criou 7 ilusões. Por que 7? Tivemos uma aula de símbolos, tivemos uma aula de cabala, onde a gente conversou sobre o número 7. Não sei o que é o 7. De onde que veio o 7? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daqui que veio. O que é concluir aqui? Daqui que, por isso que ele foi dividido, ele se dividiu em 7. Em 7 o quê? Sabia que você ia falar isso? Em 7 o quê? Momentos. Em 7 momentos de existência. Então, ele existe aqui? Existe. Em cada momento ele existe. Na ilusão da sua existência de vida. Só que o que ele não percebe é que... Estou trocando a caneta para dar cor, tá? Ele não percebe que quando ele morrer aqui, vamos supor que a missa ele viveu 100 anos, ele vai voltar de novo no ano de 1500. Por quê? Os desejos dele. Porque os desejos os quais ele tinha não foram resolvidos. Esses desejos não fazem parte do segundo momento da vida, que é 1700, por exemplo. O tempo aqui, ele pede um conhecimento. Santos Dumont inventou o avião. Hoje nós estamos andando de Boeing, de não sei o quê, mas o ato de voar continua o mesmo. Não foi resolvido o problema do homem, da psique do homem. Portanto, se um problema, se um desejo existe nesse período, ele jamais seria injustiça, seria insanidade pensar que esse problema vai ser resolvido no momento 2 ou no momento 3. Ou transferido, né? Não existe. Por quê? Porque
Como que eu vou ter um problema de carroça e vou querer resolver o mesmo problema de transporte com avião? Entendeu a relação boba que eu fiz? Não tem como. Ah, aqui eu morri de carroça. Ah, mas eu queria viver, não sei o quê. Então, agora aqui eu vou porque o cocheiro bebeu, sei lá, caiu ou morreu. Então, agora eu vou voltar aqui no ano de 2000, porque eu vou fazer o cocheiro, que sei lá o quê, que dirigia a carroça, agora ele vai pilotar um avião, que vai deixar cair para... Ah, para com esse negócio, gente. Para. Então é assim, ó. Esse ponto tem que ser resolvido no tempo o qual ele foi criado. Quando isso acontece, não tem como este indivíduo mudar ou, de novo, na insanidade, evoluir. Não existe isso, porque a evolução, ela pede o quê? Conhecimento. E na hora que você dá conhecimento, o conhecimento absoluto no plano, o qual ele faz parte e é compreendido, que foi criado por quem? Por você, no momento que você foi desfragmentado. Então você está quebrando uma lei se você estiver mudando aqui. Isso não existe. Logo, com esta forma de pensar, você cria o quê? A mente coletiva. Quem são ou quem é a mente coletiva? Por exemplo, a mente coletiva, neste caso, é a Terra. Dentro deste éter, ou deste locus, você tem outras formas de mente coletiva. Você tem religião, você tem escolas, você tem, sei lá. Todas elas baseadas com regras, normas de condutas e leis, as quais você deverá seguir para chegar onde? A Deus. Portanto, a mente coletiva do planeta Terra, com todas as religiões que existem, com todas as escolas iniciáticas que existem, com todas as seitas, com tudo que existe, foi desenhado para fazer você chegar onde? A Deus. Quem foi esse ser aqui? Quem é Deus? Este aqui, que em algum momento do processo dele, decidiu fazer conforme ele quis. Neste momento, a desfragmentação aconteceu. Aí, vamos supor, como ele tem dentro da constituição dele, qual que é a constituição que não muda, que nós conversamos ontem? Que ela é independente de... A essência. Ela tem na essência quem? Pode falar. Não. O que ela tem na essência? O que ela busca? Iluminação. Iluminação. Ela busca iluminação. Neste processo de novo, que já dura 25.920 anos. O que aconteceu com esse ser aqui? De novo, ele foi dissociado. Por quê? Porque, de novo, ele acreditou que ele estaria chegando a Deus pela evolução e conhecimento. E aí foram sendo criadas mente coletiva 1, mente coletiva 2, mente coletiva 3, mente coletiva 4. E cada um que segue aqui está preso no tempo
e na ideologia. Porque eles acreditam que vão chegar a Deus. Sendo que Deus foi a dissociação de quem? Dele mesmo. Deus. Esse Deus, né? Esse é Ele mesmo. Então, Ele está chegando aonde? Em lugar nenhum. E aí, vai os espíritas e falam que conseguem conversar com o Espírito. Prova para mim. Me convida para ir no centro espírita ver se o cara fala. Me convida. Nós vamos, né, Dantas? Com certeza. Nós vamos lá. Nós já fomos, né? Já fomos. Nós vamos de novo, né, Bela? Sim. Né, Bela? Nós vamos de novo. Você foi, né, Amanda? Eu queria ir. Você não- Eu não fui. Vocês não foram? Vocês não Eu fui já em foram. outras situações, né? Mas... Você foi, né? Você também não foi? Então, convida a gente, nós vamos de novo. Vamos lá de novo. Não tem problema nenhum. Não tem, nós vamos. Opa, eu vou, sem problema. E aí o que acontece? Fica com cara do quê? Então, hoje não deu certo. Então tá. Por quê? Porque não tem como justificar o que faz uma pessoa acreditar que tudo que ela fez na vida vai ser perdoado. Aí você começa a criar o quê? Um Deus de amor, um Deus caridoso, um Deus complacente, um Deus acolhedor, um Deus... Para com esse negócio. Você já pensou? Eu vou ser Deus. Vamos supor. Né? Então, eu perdoo você, Camila, porque você rezou 10 Pai Nossos e 10 Ave Maria. O Éder não rezou. Então eu não. Por você eu tenho amor. E para você não. Você tem noção que nós estamos fazendo com nós, meu irmão? Você tem noção que está sendo feito com Deus? Você tem noção que você está fazendo com você? E como que tem uma pessoa que está aqui e fala que ele consegue acessar a pessoa que foi desfragmentada? A piscina de bolinha é o melhor exemplo. Né? Não tem como. Por quê? Porque lá no módulo 1 também a gente estudou o quê? Tálamo, hipotálamo, pituitária, pineal, a comunicação entre as duas. Aqui tem o quê? Formas, pensamento, que vieram da onde? Da mente coletiva. Portanto, todas as formas, pensamento que aqui existem dão razão para a tua existência e vai fazer você seguir uma linha de conduta que foi ela quem desenhou. Nesse momento, todas as experiências que você vive vai para onde durante o dia? No timo. Fica no cérebro. E aí, outro furo do espiritismo. O cérebro é considerado como um arquivo de quê? De experiência. Como que pode? Como que pode? E aí a gente já conhece o processo do timo, né? Portanto, como que esse cidadão pode receber um espírito dentro dele? Se a pessoa que aqui vivia, ela nem sabia da existência dela e nem sabia o que ela tinha que fazer. E aí nós aprendemos sobre instinto, alma e espírito. Explicamos a diferença de instinto, de alma
para o espírito. Falamos que enquanto instinto você tem somente 2 chakras abertos. Por quê? Porque se você considera que todo o processo de evolução está no conhecimento, como que você pode ter 7 chakras abertos e considerar que quando você tem o Agni aberto, que seria a terceira visão, você vai ter acesso ao todo? E aí eu fiz a seguinte pergunta no módulo 2, no finalzinho. Suponha, para justificar isso que eu estou falando, suponha que esse aqui seja o todo. Isso aqui é o todo. Suponha que isso aqui é todo o conhecimento que existe. Tudo está aqui dentro. Aí vem uma pessoa que frequenta uma escola X, uma Y, uma religião, uma não sei o quê, e pega e fala assim: esse aqui do Espiritismo fala o quê? Eu acessei só um pedacinho do todo. Caramba, olha que loucura. Se ela acessou um pedacinho, ela acessou o quê? Ela acessou tudo do todo. Porque se eu considerar que só um pedacinho não tem tudo, eu estou falando que o todo é relativo. Logo, eu estou negando a existência do todo. Porque eu estou falando que o todo é um monte de pedacinho. E aí o que acontece? Eu só consegui acessar isso aqui. Eu estou negando o quê? O todo. Porque eu estou falando que ele é. Isso não existe. Você está dando tamanho para ele. É lógico. Isso não existe. Isso é insanidade. E as pessoas vendem essa porcaria aí na rua. De evolução. De conhecimento. Tem que acontecer alguma coisa dentro da pessoa que faça ela acordar. Que faça ela falar assim: para de fugir de você mesmo. Começa a dar valor para a tua vida. Começa a dar valor a você. Para de acreditar nessas bobagens todas. E vamos trabalhar onde? Na causa. Vamos começar a trabalhar na causa. Então, mas não vai ter técnica de pedra... Como é que é? Pedras quentes. Não vai ter. Não vai ter. Então, não vai ter técnica de reiki, porque assim, né? Como eu bebi minha vida inteira, enchi a cara pra caramba, o meu fígado está inchado. Eu preciso que alguém passe energia para mim. Não vai ter isso? Não vai ter. Porque seria injusto. Seria injusto essa energia que vem da fonte curar uma pessoa que passou a vida inteira desrespeitando a vida. Isso não existe. O Arthur foi lá fazendo... Que aula que você dá aqui mesmo, Arthur? Pilates. Pilates. Você cobra alguma coisa, Arthur? Não. Vocês dão aula de inglês, né? Vocês cobram alguma coisa? Não, né? Tudo de graça. Tudo de graça. Então, assim, vai lá o Arthur com a Lourdes, sem querer, bate a canela na Lourdes e machuca a canela. Aí tudo bem, aí vamos passar energia. Não tem, aí tá perfeito, por quê? Machucou. Aí faz sentido. Agora, corrigir uma conduta, corrigir uma consequência de um ato que você fez com energia que vem da criação, você está maluco que você está falando que isso funciona. Você está comprando quem? A justiça. Isso não existe. E tem gente que paga e aí fica na maca que não laranja, quer dizer, que nem fica lá na maca, os outros ficam lá tudo em cima passando energia e eles saem de lá, agora estou bem, agora, para com isso. O que está acontecendo com ele? Ilusão ontem, aula de ontem. Ilusão do quê? Dos sentidos. Mas a pessoa quer ouvir isso?
A pessoa quer ouvir que não tem jeitinho, que não tem mesa quantiônica, que não tem médium. Lógico que uma pessoa que consegue unir esses 7 momentos e chegar no espírito, ela sairá desta mente coletiva. Portanto, o que eu quero dizer? Que todo conhecimento que existe hoje no planeta Terra, seja ele da Igreja Católica, do Espiritismo, da Provida, da maçonaria, da gnose, da eubiose, do budismo, do não sei o quê, pertencem aonde? A Terra. Só está com uma cara diferente. Só foi mudada a cara. Você vai conversar com um budista, ele fala a mesma coisa. Você vai conversar com o cara da Provida, daí dá até dó, porque ele nem sabe o que está falando. Aí você não tem elementos ainda. Não tem, então falta elementos. Então fala para mim quais são, eu não sei, então fala. Abre a boca, filho. Fala. Então, falta elementos. Aí você vai conversar com outro e não sabe. Aí você fala assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está vivendo aonde? No mundo de ilusão. Acreditando que todo o dinheiro que ele gastou do trabalho dele vai servir para alguma coisa. O que ele está fazendo? Compra de consciência, assim como ele compra a consciência de Deus, falando que Deus é amor. Deus é amor. Para com esse negócio, Deus é amor ou Deus é justo? É justo. Então não tem acordo, meu amigo. Deus é justo. Você vai ter que respeitar a lei. De quem? Da criação. Não tem acordo. Para com esse negócio de espiritismo, de não sei o quê, para com esse negócio. Você fez bobagem, quem é o responsável da bobagem? Quem fez? Mas eu não sabia. Lógico que você sabia. Porque assim, lógico, todo mundo tem dentro dele o quê? A essência. Todo mundo tem a essência. Você sabia? Não faz isso que não é bom. Você sentiu, só o que você fez? Você não deu atenção, porque você, ego, achou que do teu jeito ia ser melhor. É isso que você fez, é isso que você faz. Entendeu o que é dissociação ideológica? É isso. Você acha que do teu jeito é melhor. Não faz isso, não vai por aqui. Você vai e faz. Não é assim? Ou com você é diferente? Todo mundo, você vai. Fez, está feito. Ego. Conforme a aula de ontem, psicopatas e esquizofrênicos. Portanto, como que pode um ser desse aqui acessar Deus? E aí nós vamos lá para o módulo 3. 4. Que pretensão que você tem, meu amigo, de acessar Deus? Não estou falando isso, tá? Né? Que pretensão que você tem para acessar Deus? Quem você pensa que é para acessar Deus? Que insanidade mental que você tem? Quem se mostra, quem é? É Ele que se mostra. Não é você que vai lá e pega um pedaço. Mas que conversa. Você percebe que na hora que você vai lá, você não sabe o tamanho, você vai pegar o pedaço que você acha que é Deus. E como que algo que é absoluto vai permitir a manifestação no relativo? Porque ele vai estar falando o quê? Do absoluto. Um pedaço da verdade. Então como que ele pode aceitar isso? Logo, não existe. E as pessoas acreditam nessa bobagem de evolução, que eu acesso. Então, eu vou lá na 5ª dimensão e acesso o mundo das ideias. Que loucura é essa? Se só tem uma dimensão.
Espiritismo está baseado no inconsciente. Logo, por si só, já nega toda a doutrina. Porque não existe inconsciência. A inconsciência nega o quê? A existência. Então, se nega a existência, nega a própria doutrina. E outra coisa, primeira lei do Espiritismo, qual é? Seja o amor, doe o amor. Segunda lei, tenha conhecimento. Não fique preso. E nós provamos que evolução em conhecimento é ficar preso no tempo. Agora, depois disso, o que acontece? Quem que está ouvindo? Ou quem vai ouvir? Tem só tem duas opções, na minha forma de ver. Só tem duas. Que nem uma senhora que me procurou falou, eu entendi tudo que você falou. Faz razão tudo, mas é fé. Então tá bom. É fé. Continua na fé. Ou você fala assim, desculpa, eu estava errado e a partir de agora, comigo vai ser sério a coisa. Chega de buscar saída no ponto A, no ponto B. Chega de buscar alternativa. Chega. Então o que você está querendo dizer? Éder, você que está chegando. Você está querendo dizer que só existe o Ágora? Me mostra uma diferente. Me mostra uma proposta nesses 5.000 anos de existência desta raça, que a gente tem conhecimento, que houve, exceto Jesus de Nazaré, que a história dele que foi contada foi completamente diferente do que a gente recebeu. Exceto ele, qual outra iniciativa que pega e fala assim, eu não quero nada. Eu não quero, a única coisa que eu quero é o que eu quero. Eu, não sou eu, Marcos, tá? Não é eu, Marcos, não. Para que você tenha coragem. Existe um preço no Ágora? Existe. Ah, é dinheiro? Não. Qual que é o preço do Ágora? A tua coragem. Por quê? Porque tudo que você conhece no planeta, no mínimo tem 2.000 anos e não mudou absolutamente nada. E aí você pega um outro segmento de pessoas, que aí começa a viajar na maionese, né? Que é aquele... Ai, pai do céu. Você lembra aquelas histórias do ET, o Bilu lá, como chama? O ET Bilu? O ET Bilu, vocês lembram disso aí? Lá do Erondir, lá, sei lá. Ele inventou uma história do ET Bilu, que era um capacete que o cara utilizava assim, você fala, Deus do céu. Ele pegou uma região lá não sei aonde, construiu um monte de coisa lá e começou a vender. E falou que naquela região tinha esse ET Bilu. E aí quem ia lá, ele entrava em sintonia para fazer as naves descerem. E quando você chegava cético, ele falava, então, você está vendo? Foi por causa sua que não aconteceu. Porque como você é cético, você interrompeu o canal de comunicação que eu tinha. Você vai falar, mas eu... Então, teu canal de comunicação deve ser do tamanho de um fio de cabelo, né? Porque... Ou então, você pega casos que nem Jim Jones. Aqui no Brasil, em 1980, 82, teve um caso de matarem 19 crianças em prol da evolução. Em prol da evolução. Tem um advogado famoso aí que participou, ele tá aí, ó. Tá aí. Ainda tá aí. Tem aquele Johnstown, né? Que suicídio coletivo. Tem aquele lá que acreditava que um cometa ia passar e todo mundo se suicidou tomando não sei o que, no final uma dose de uísque, se cobriram com um lenço não, uma toalhinha roxa,
Porque o cometa ia passar e eles iam embora da Terra. Ia pegar uma carona. Ia pegar carona. O motivo eu não sei. Pegar carona. Do suicídio, né? Aí você tem aquele outro japonês lá que inventou uma história de seita, que começaram a matar lá no Japão com um saco de veneno, não sei. Aí você fala assim, qual é a diferença de uma escola iniciática que te deixa preso 20, 30, 15, 40 anos na ilusão que você está evoluindo, que você está tendo conhecimento? Qual é a diferença? Qual é a diferença de participar de uma doutrina que te ensina um monte de bobagem e na hora que o negócio chega aqui, ó, você vai falar, opa, peraí, não é bem assim. Qual é a diferença? As que colocam o preço no conhecimento também. Correto, é isso mesmo. Ou aquele monte de terapeuta holístico que fica cobrando um monte de dinheiro para fazer uma live, quanto é mesmo lá? 700, 750? 700 para fazer uma live. Ou um curso de reiki que custava 6 mil reais lá, que era... Aí ele divide em 6 vezes de 1.000. Agora com promoção, porque é online, ele cobra só 2 mil reais. O cara vai ficar reiki mestre de reiki. Ah, tá, mestre de reiki. Né? É assim, ó. Passou uma moça por aqui que ela era um umbandista. Eu falando tudo isso para ela, e ela começou a acreditar que ela era casada comigo na época de Atlântida. Falei, não, moça, não é nada disso, para. Ó, faz assim, ó, vai para casa, fica um tempo lá. Aí ela trouxe a mãe dela aqui, não sei o quê. E aí eu cheguei na mãe dela e falei assim, filha, é assim, ó. Não vem mais para cá, não vai ser bom para você. E eu, né? Aí a moça foi lá e colocou meu nome na Umbanda para fazer um trabalho para mim. Aí passou uns 3, 4 meses, volta ela falando, olha, eu passei mal, vomitei, deu diarreia, não sei o que, minha vida acabou. Eu vim aqui pedir perdão, porque eu não deveria ter feito isso. Então é assim, ó, quer fazer trabalho? Faz. Você quer meu nome completo? Marcos André Simoncini. 54 anos e 10 meses. Do signo do Leão. 20/8/65. Quer fazer trabalho? Faz. Não passa à vontade. Faz. Só por quê? Porque assim se acaba mais rápido. Porque vai bater aqui e vai voltar para você. E aí você vai ter o que você merece. E aí você está me ajudando a acabar com essa porcaria de forma de pensamento. Entendeu isso aqui? Entendeu isso aqui? E outra coisa, ó, quer me convidar para ir numa sessão espírita, ver? Me chama. Me chama. Eu vou. Está possuído, irmão? Me chama, nós vamos lá. Nós vamos conversar. É sério que eu estou falando. Tem que acabar com essa bobagem toda. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com essa história de jeitinho. Tem que falar, vamos trabalhar na causa. Por que você está assim, filho? O que aconteceu com você? Aí nós vamos trabalhar. Como nós fizemos com uma aluna aqui, com uma amiga nossa essa semana. Fizemos isso, qual o problema? Nós vamos... Só que às vezes ficar falando direto é ruim, porque é ruim fazer isso. Então você começa a dar uma dica, que nem eu dei para você, né? Dou umas dicas, assim, para ver se a pessoa pega. Mas, porque não... Mas vai chegar uma hora que nós vamos olhar olho no olho. Como nós fizemos com você, certo, Arthur? Certo. Como nós fizemos com outros aqui. E não está errado. Foi bom para você? Foi ótimo. E não estou fazendo isso porque não é esse o ponto. O ponto é assim, dá para arrumar? Dá, mas precisa ter coragem. Precisa querer. Precisa parar de querer dar jeitinho. Precisa de ir lá nas pedras quentes do Caldas Novas, né? Pô, pega teu dinheiro e vai para Caldas Nova, muito melhor. Do que ficar colocando pedra quente no chácara. Para com isso, só tem 2 chácaras. Isso é instinto ainda.
Como que um espírito vai procurar solução no outro? Como que um espírito vai falar, não, eu só vou pegar um pedacinho aqui, ó. Para com esse negócio, olha o trabalho que ele tem que ter para vencer tudo esse negócio aqui. Você acha que ele vai querer? Para com isso, já não tem mais nele ego. Ele não tem mais mente. Ele tem aquela palavrinha que nós falamos ontem. Vocês entenderam? Ficou dúvida? Ficou? Fala, Arthur. Vocês entenderam porque eu me recuso a acreditar em espiritismo? Não tem como acreditar. Como que eu posso dar minha vida para um jogo de cartas? Como que eu posso dar minha vida para uma pessoa que fala que foi no absoluto e acessou um pedaço do absoluto? Rapaz, você não sabe o que você está falando. Como? Olha aqui, você nem sabe o que você está falando. E você entrega a tua vida para isso. Como que você pode ir num lugar que o cara fala para você assim, eu vou te evoluir, vou dar conhecimento para você, e te deixa 15 anos, 5 anos, 3 anos no mesmo lugar, falando que só faltou um pouquinho, ou que você não tem elementos, ou que não sei o que. Para com esse negócio. Será que você não sabe que ele está te enrolando? Está mentindo para você? Como que você pode acreditar que alguém que pega esse conhecimento e coloca um valor nele, tem conhecimento do todo? Estaria negando o quê? O todo. Porque ele está falando que o conhecimento ele é um pedaço. Então para com esse negócio. Tem um preço. Tem um preço. Não existe isso. E aí você acredita e paga para esses caras ainda. E dá dinheiro para esses caras ainda. Trabalho que você tem que aguentar chefe, até mais tarde, hora extra que você não recebe, o sapo que você engole, esse problema todo de rua, esse problema todo de Covid-19, que é outra invenção, tem um monte de pessoas que tem medo de morrer. Por quê? Tem medo de morrer, porque não faz nada na vida dela. Não faz nada, ela só quer o quê? Para ela. Ah não, e aí é tão covarde que ela pega e fala assim, sabe o que é? É que eu estou me protegendo para não passar para você. Sem vergonha. Então usa máscara você, filho. Se você não quer passar para o outro, usa máscara, você para de usar desculpa. Que conversa. A mulher de casa, ontem o vizinho foi em casa, pegou e falou assim, como que ela chamava? Chama. Eu não lembro, a gente chama ela de portuguesa. A portuguesa. Quantos anos? 80? É. 80, então tu pegou o Covid-19. Adivinha? Tá tudo bem. Tem muitos alunos, pais e avós que pegaram. Não. Tá tudo bem. Então, mas aí você vai no meio de comunicação, aqueles sem vergonha, até fica mostrando um monte de cova, né? Um monte de cova, gente morrendo. Mas por que morreu? Nem todos Isso é são outra outros. doença. Quanto que paga por morte? O governo paga? 16 mil. Para cada morte que o médico atesta a Covid, ele recebe, ele não, né? 16 mil reais. Logo, todo mundo vai morrer de Covid. Só que quem publica isso? E aí você vai ter estatística, né? E quem publica isso? Quem fala que isso está acontecendo? Ninguém fala. E quando fala é teoria da conspiração. E pior, né? Aí você pega o meio de comunicação, ai meu filho, não sei o que, chorando. O que ele tinha? Ele tinha 18 anos, pesava 180 quilos, não saía de casa, era hipertenso, tinha problema cardíaco, não respirava direito. Mas que... Desculpa, não é... Desculpa. Tem medo da morte. Não tô falando Isso aí todo mundo sabe. Veja, eu não estou falando que tem que morrer, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando que vai acontecer. Por que esse pessoal não vem aqui na UBS e levanta a bandeira aqui e fala assim, ó, quanto tempo você demora para fazer um exame de câncer? 8 meses, 10 meses, então fique em casa 40 dias. Estamos escutando, os bares ficaram fechados 120 dias. Parque fechado até hoje. Você está de brincadeira. E abre supermercado. Você vai no supermercado, tem um monte de fila. Um atrás do outro.
Nessa porcaria pode. No parque que é tudo aberto não pode. Na praia, né? Na Deixar até a praia. praia. Você Na fala, meu, praia não pode. faz. Assim, desculpa, eu não estou conseguindo entender a razão disso. Você entende? Eu não consigo entender a razão disso. Faz 5 dias que eu não entendo a razão disso. Aí você pega e fala assim, por que você não levanta, vem aqui no OBS e fala assim, quanto tempo você demorou para fazer o exame de câncer? 2 anos, porque teve que pegar fila. Então, para de trabalhar por isso. Pega uma causa nobre. Não, fica arranjando desculpa porque você acha que vai morrer, porque não sei o que lá. Já que você quer, para Paulista com isso. Vá. Eu existo? O que você espera? Tem que ter esse monte de fuga psicológica. Tem que acreditar em espiritismo, tem que acreditar em mesa quantiônica, tem que acreditar em reiki, tem que acreditar em capeta, tem que acreditar em escola iniciática que vem de evolução e conhecimento, tem que acreditar em... o que mais? Tem que acreditar, mas tem que acreditar em... O cara liga lá. Então, você pode ver para mim, meu filho vai fazer uma prova aí no Enem, e eu queria saber se ele vai passar. Dúvida. Eu não vou falar mais. Acho que eu já falei demais. Acho que já ficou claro, né, o que eu penso. Acho que está bastante claro o que eu penso, né? Então é assim. Dúvida. Para comer o bolo de nozes. Com café. Hoje a Bel vai fazer o café. Não, quem que vai fazer café hoje? Opa, tem bolo? A Amanda vai fazer café? Não, quem faz é o Leonardo. É o Leonardo que faz o café. Opa, vai comer bolo de nozes com café. Outro nível. Né? Colocou conhaque nele? Não, fui eu que fiz. Fez o padeiro fazer. Padeiro. É das minhas, fez o padeiro fazer. Veja, você vai falar assim, nossa, você tá bravo, você tá não sei o que lá. Não tô. Eu não tô. É que chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Chega uma hora que você tem que pegar e falar assim, então tá bom, o que eu vim fazer aqui, né, Eder? Vamos arrumar isso de uma vez só? Vamos acertar? Ou vai deixar para a próxima? Ou vai acreditar em Papai Noel, evoluir conhecimento? É isso que você vai acreditar? Você quer morte maior? Desculpa, tá, gente? Você quer morte maior do que ficar preso numa mente coletiva? Seja ela qual for. Seja ela qual for. Na ilusão que você vai chegar em Deus. Olha a eubiose, sem querer crítica. O cara acredita que tem 5 vidas, depois que você morre, você vai em 5 vidas embaixo da terra. Você não sabia disso? Você não sabia? Eu não vou falar o nome da moça que... Aí eu de claustrofobia. Eu não vou falar da moça que veio aqui, que frequentou 15 anos lá, e nem dele, né? Que ele era o que mesmo lá? Ele era sacerdote, não sei o quê, e aí fica inventando um monte de bobagem de colocar aventalzinho, não sei o quê, colarzinho, papapá, fica lindinho. Para quê? Pra você acreditar que quando você morre, você vai ficar na vida 1. Por quanto tempo? Eu perguntei para ele. Então, não sei. Como assim você não sabe? Porque veja, se o desejo é relativo, porque o que é desejo para você não é para mim, ele pode apresentar-se de tantas quantas formas forem no plano. Portanto, lembra? Amor, Roma, mora, opta, enfim. Né? Então é assim, você vai ficar preso aqui quanto tempo? Resolvendo isso aqui? 25.920 anos. Aí vamos supor que você consiga resolver esse problema aqui. Mas você não resolveu isso. Mais 20. Então, Marcos, mas trabalha em paralelo. Ah, entendi. Então, se trabalha em paralelo, vamos supor que são só 26 mil anos.
vamos fazer conta redonda, só 20 mil anos, só para fazer uma ideia. Para resolver um desejo, que é iluminar-se, demorou 20 mil anos. Aí existem 5 planos embaixo da Terra. 20 mil anos cada plano vai dar 100 mil anos. Com mais 20, 120. E depois, quando você vai? Não, depois tem outros planos mais evoluídos. Quando que isso acaba? Perguntei para o distinto sacerdote. Então, não sei. Então, como assim você não sabe? É que tem um monte de livro que foi deixado, livros lá que a gente tem que ler. Não, eu entendi que você tem que ler. Quem que escreveu? Ah, o fundador. Ah, ele que escreveu. De onde que ele tirou? Ah, da Teosofia da Helena Blavatsky. Ah, foi de lá? E de onde que ela tirou? Da Índia. Porque, né? De onde que veio isso? Dos indianos. Mas como que ela tirou? A fonte. Ah, não sei. Então, mas você não foi estudar para saber a fonte de onde veio? E como que você pode seguir uma coisa que você não sabe? Qual é a fonte? Não sei. Então, como que você pode falar que você é sacerdote? Você está lidando com umas 200 vidas, e falando um monte de bobagem para 200 pessoas. Você entendeu? O que você está fazendo? Você quer morte maior que essa? Sei lá, viu? Eu acho que aqueles caras que morreram lá nos Estados Unidos, eles tinham um objetivo, de ir embora num cometa. E esses daqui? Será que eles estão morrendo aqui por ilusão? Será que está confortável, está quentinho eu ficar aqui acreditando que vai ter um mentor espiritual que vai seguir comigo? Então eu estou me vendendo. Então, se você está se vendendo, meu amigo, desculpa, você não está entendendo o que está acontecendo. Aquele que se matou, ele se matou por um propósito. Qual que é o seu? Chegar a Deus? Do teu jeito? Estou achando que você não está entendendo o que está acontecendo com você. Estou achando que a tua visão está um pouco... está míope. Né? Só que quem vê isso, olha? Será que ele não percebe que na hora que ele está comprando esse Deus, ele está comprando quem? Comprando uma ideia. Comprando uma ideia? Comprando a própria consciência. Está comprando a própria, obrigado, está comprando a própria consciência. E é justo isso? Não é. Então o que vai acontecer? A injustiça é justa? Não. Então o que vai acontecer? A justiça vai acabar com a injustiça. Então o que ele está pedindo para acontecer com ele? O que o espírita está fazendo com ele? Está se matando. Quem que tem embaixo que para pensar? Para analisar? Para falar, o que está acontecendo aqui? Só segue. Segue, vai seguindo. Que nem o cara da igreja católica, eu não estou falando mal, de novo. Como que pode acreditar que Pedro, casado, pai de família, Jesus ia aceitar um cara desse para seguir ele? Ele não para, não se pergunta isso. Outra bobagem na Bíblia que é gigante. É assim, ó, meu Pai do céu, Sodoma e Gomorra, soltaram a bomba atômica lá, né? Soltaram a bomba. Como que é que chama? Ló? Não era Ló. Era... Como chamava o cara lá de Sodoma e Gomorra? Era Ló. Era Ló? A mulher dele era... Sara. Sara. Você conhece a história? Vocês conhecem, né? Conhece a história? Não é Ló, é Jó. Jó. Não, Ló. É Ló. É Ló mesmo. É Ló. Aí assim, né? Os 2 anjos chegam na casa de Ló e a população vai em cima, né? Porque querem pegar um menino novo e fazer sexo com ele. Aí Ló falou, os caras são meio convidados, segura aí, não sei o que, papapá. O que você veio fazer aqui? Então nós somos anjos do Senhor. Nós viemos te avisar para você ir embora para a gente soltar a bomba atômica e acabar com essa iniquidade aqui. Né? Ah, mas você solta a bomba se tiver 50 justos? Aqui como o anjo fala? Se tiver 50 justos, a gente não solta a bomba. E assim foi, né? Voltaram, e aí, conseguiu? Não consegui. Com 40, uma semana, 2 semanas, um mês, e aí, não. E assim foi até chegar a 5.
Quando chegou assim, então, ó, vamos supor, você é o anjo e eu sou Ló. O anjo chega e fala, então, você me desculpa, eu não consegui arranjar os 5. Aí o anjo fala, então, nós vamos soltar a bomba. Aí o que Ló fala? Se tiver um justo, o anjo fala, se tiver um justo, eu não solto a bomba. Sabe o que aconteceu? Soltaram a bomba. Então nem ele era justo, mas ninguém para pensar. Ninguém para pensar nessas loucuras que tem lá, que os caras faziam. E aí o que aconteceu? Ló, a mulher, Sara, saíram com as 2 filhas, né? E aí o Ló era um bobinho, não sabia nada, ignorante, bobo. Sara olha para trás e vira uma estátua de sal. Depois eu explico o que é o sal. E aí Ló vai dormir com as 2 filhas, aonde, Lourdes? Aonde? Você lembra da história? Na caverna. E aí uma filha olha para a outra e fala, o quê? Então, só está nós 2 aqui. E o homem deitado. Vamos encher a cara do velho, do homem, a gente faz sexo com ele e tudo certo. O que as filhas fizeram com o Ló? Encheram a cara dele. Então ele não sabia. É tonto, bobinho ele, bobo, inocente. Bebeu vinho até ficar bêbado. E aí ele teve sexo com as 2 filhas. Né? Velho Testamento. Olha a loucura. Aí o muçulmano hoje, que é de onde surgiu a raça deles, o muçulmano fala que se isso acontecer, eles matam o cara. Então é assim, solta a bomba deles mesmo. Eles são fruto do quê? Do incesto. De onde que eles surgiram? Do sexo do pai com as 2 filhas. Não foi isso? Foi. Está escrito, está no Corão, eu já li o Corão umas 3 vezes, o Velho Testamento é um Corão, tá? Eles pegaram os livros do Corão, que é o Velho Testamento, não sei o quê, e montaram a Bíblia. E no terceiro concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, é que montaram o Novo Testamento. Por isso que é tudo uma mentira. Você pega as cartas de João, está escrito o quê? Segundo João. Então quem escreveu foi João? Não. Segundo Marcos. Segundo Mateus. Então não é assim, ó. É a carta de Mateus, não é. É tudo uma história contada. Logo, se é uma história contada, ele tem uma idiotice, né? Você fala, meu pai do céu, o Papa explicando que quando estava todo mundo reunido lá, a pomba desceu e escolheu o livro que ela queria. A pomba. Deve ser a pomba gira, deve ser. Né? Bom, enfim. Vamos fazer certo dessa vez. Vamos fazer certo. Bom? Sem brincadeira, tá, Renan? Sem brincadeira. Ah, mas eu tenho 33 anos, não sei o que. Então, filho, sem brincadeira dessa vez. Não porque eu tenho 33, poderia ter qualquer idade. Tem que ser sem brincadeira, mas tá certo. Então tá bom, sem brincadeira. Sem fuga psicológica, certo? Sem fuga psicológica. Vamos comer o bolo? Vamos comer o bolo. Obrigado, gente. Eu só acredito que está esclarecido, né? Está esclarecido. Está ótimo.